Então vamos entrar nas perguntas, garantir a primeira inscrição ali do colega, a colega aqui também estava inscrita, a gente vai abrir para todo mundo aqui, ó, aos poucos aqui. Eu só queria, o Celso está lembrando, se vocês puderem só se identificar, se é arquiteto, engenheiro, o nome, porque nós estamos inclusive transmitindo pela internet, em razão do grande número de inscrições, resolvemos limitar um pouquinho as inscrições, né, para pelo menos o mínimo de conforto aqui para as pessoas, e todos estão tendo a oportunidade de acompanhar essa palestra do Silvio pela internet. Só antes de passar a palavra, complementando aqui o Silvio, a questão do site do CAL, a gente já colocou aqui a lei de autovistoria, veja se o arquiteto ou empresa está registrado no CAL. Pode explicar? Isso é o que está ainda provisório, não é o que a gente vai fazer, nem o que a gente quer fazer. É o provisório, que está hoje no ar. Não é? Então o síndico contratou um arquiteto, não entrou não, Anderson? Ele abre ali no site, ele tem a possibilidade de verificar se o arquiteto que ele contratou vai contratar. Ou a empresa. Consulta arquitetos e empresas registradas no CAL. Aqui, né? Ou lá também. Tá. Então ele faz ali, coloca, isso é para o síndico. Ele coloca ali o nome do arquiteto. Se ele não souber o nome todo, vamos supor que ele contratou o Sidney para fazer a vistoria dele. E ali aparecem os Sidneys que existem, no meu caso aqui, com um número A, que é o registro definitivo. Então esse profissional está registrado, os dois, por sinal, estão registrados oficialmente, definitivamente, estão em dia com o conselho, habilitados para o exercício profissional. Então isso dá uma segurança para o síndico. Isso é o que está valendo hoje, provisório, não é o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é o que eu expliquei no início. Então, por favor, colega, o microfone lá para o colega. Dois pontos que eu acho importantes. Aquele prédio que caiu lá, que gerou esse negócio todo, foi gerado por quê? Porque uma unidade interna foi derrubar paredes, fizeram um monte de coisa e afetou a estrutura e que levou à queda do prédio. Então, e muitas vezes vai ser muito necessário, mesmo que você não tenha externamente nenhuma mostrando que está acontecendo alguma coisa, o síndico vai ter que nos dizer se houve obras grandes que saíram pedaços de coisa, senão você vai ficar vendido, ou então vai ter que dizer claramente que você não verificou internamente os prédios. Outro ponto importante é o seguinte, vamos falar de ética. Eu faço a vistoria, eu acho que eu não posso fazer o conserto, porque senão eu vou dizer, você vai ter profissionais, vão ter todas as profissões, gente de todo tipo. Alguém pode criar dificuldade para vender facilidade. Então eu acho que deve haver uma segregação entre o historiador e o executor da obra. Eu acho que isso é importante. O colega aqui que pediu a palavra. Realmente um ponto que eu acho um pouco conflitivo seria a entrada dentro das edificações, que ainda que seja aconselhada, o técnico não tem poder da constituição para o proprietário a não entrada. Então a gente tem que registrar, isso é evidente. Mas além de registrar, a gente tem que responder que a gente poderia apontar a partir do síndico, do poder público a esse respeito. A gente pode informar o organismo para quê? Eu entendo que isso seja uma discussão jurídica. Eu acho que a prefeitura não vai poder ajudar nenhum síndico, nem nenhum responsável por vistoria a este respeito. A autovistoria, na verdade, é uma relação entre particulares. A prefeitura, quando fez essa lei desta forma, ela queria deixar claro isso. A gente não está acostumado com essa prática pela prefeitura, né? Nem por órgão estadual. O que a gente está acostumado a ver é o poder público, né? Se tomando de grande pai, de grande mãe e tentando cuidar de tudo. E o que a gente vê na prática, que na maioria das vezes ele não tem nem pernas para cuidar nem da metade daquilo.
Quando a gente viu, conforme eu falei aqui, o número de edificações, né, e a impossibilidade de tratar disso, ali naquele momento a gente percebeu que não teria como a prefeitura fazer esse papel paternalista como faz em outras legislações. Quer dizer, isso é uma relação de particulares e eles vão ter que construir essa relação. Se vai ter dificuldade de entrar, se a pessoa não vai deixar entrar porque a Constituição lhe garante isto, né? Que tipo de prejuízo essa pessoa pode sofrer se acontecer alguma coisa no prédio e estiver lá escrito que ele não permitiu que o responsável pela vistoria entrasse na unidade dele? Eu não sei ainda. Não sei se vai ter, se não vai existir, né? Mas eu acho que isso a gente vai ter que passar por essas discussões mesmo, e a sociedade vai ter que passar por isso. Aí cada um vai ter que fazer o seu papel mesmo. A gente não conhece todas as respostas e não vai estar lá intervindo em todas as ações. Só tem uma parte aí que vai ser tratada na sociedade mesmo. Pela ordem aqui, o Ferreira, depois tem a colega. Bom dia, Marcelo Ferreira, sou conselheiro do CAL. Em relação ao prazo, que é uma coisa que preocupa, que eu tenho visto uma série de síndicos meio aflitos com o 1º de janeiro. Eu fiz aqui um cálculozinho rápido, quer dizer, agora é que nós estamos começando a tomar conhecimento, a própria prefeitura ainda tem alguns ajustes a fazer na legislação, na forma de levar. Nós temos 4 meses e 20 dias úteis, que daria mais ou menos 80 dias, né? Com 280 mil imóveis, teremos 3.500 por dia, que me parece um pouco exagerado. A reivindicação seria prorrogar um pouquinho esse prazo, não sei, talvez mais um mês, 2 meses, alguma coisa que fosse mais adequada. Só isso. Obrigado. As 3 principais questões, né, dificuldades que se colocam, assim, que eu tenho visto, que eu tenho recebido lá para responder à prefeitura prazo, preço e profissional. São essas 3 aí. Né? Outras questões colocam, mas essas são as que recorrentemente vêm, voltam, mas olha só, o prazo não vai dar, mas olha só, o preço qual é? Vocês não vão botar um preço, não vai fazer uma tabela? Né? E os profissionais, vai ter número suficiente para atender essa demanda toda? Né? Da onde vão surgir essa? A prefeitura está monitorando, está fazendo, está vendo, está se reprogramando, sabe? E tem lá uma possibilidade, sim, chegou o 1º de janeiro, né? A coisa foi impossível de ser atendida, né? Não está descartada a possibilidade de haver uma prorrogação, mas eu não posso lhe garantir isso, porque isso é um decreto, é o prefeito que decide. Em princípio é 1º de janeiro, né? Mas se chegou lá, a gente fizer uma pesquisa no cadastro lá, do cadastro eletrônico, fala assim, olha, 270 mil, só 6 conseguiram atender. Os outros têm essa relação aqui de notificações feitas à prefeitura, pelo 746, por, enfim, ofício de outros lugares, falando assim, olha, tem dificuldade de achar o profissional, tem dificuldade de conseguir a aprovação da verba, não teve tempo hábil para poder fazer a vistoria, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Como eu falei, isso é um início, né? A gente está iniciando mesmo. A prefeitura não tem, nessa hora, esse caráter de ensinar essa legislação pela fiscalização, pela imposição de notificação, pela imposição de multa. O que a gente pretende é mudar a forma de fazer, mudar a cultura. Você não consegue fazer isso só batendo, né? Você tem que explicar, tem que educar, tem que perceber onde é que você pode chegar um pouquinho para trás, admitir mais tempo, enfim. Mas isso a gente só vai poder ter essa certeza quando chegar lá, que a gente puxar o resultado e falar assim, bom, olha só, aqui a gente tem a comprovação de que tudo isso que foi falado, coisa e tal, está acontecendo. O que a gente faz agora com essa informação? Só o prazo e o preço é que vão determinar, né? Quer dizer, o prazo exíguo, ele aumenta o preço. Essa é uma das aflições dos síndicos. Ele pode criar um impedimento, né? Então, pela ordem, a colega aqui, depois tem o colega lá que pediu, eu estou tentando, todos falarão, fiquem tranquilos. Então, meu nome é Clarice Ottoni, sou arquiteta urbanista, trabalho muito com legislação, faço produção, projeto, fiscalização de obra, não faço acompanhamento de obra, então tenho 2 perguntas. Primeiro, quanto à questão do licenciamento dessa obra que caiu em exigência, digamos, né? Muitas obras, eu não consigo entender hoje como que seria o nome do processo para licenciar. Se vai ser um outro sistema de licenciamento, talvez online, ou se vai ser o que já existe formalmente. Por exemplo, obras em áreas internas. Não existe processo, é só buscação com acréscimo, enfim. Então, a primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, que eu acho que eu esqueci, se puder respondendo essa e depois, mas não posso, né, fazer depois outra, né? Pode. Bom, e a outra, sei lá, vou tentar lembrar até enquanto você responde. Esse licenciamento aí se pretende ser online.
Essa obra que a gente está falando aí é uma obra de reparo, né? Ela é sequer chega a ser uma modificação interna na maioria das vezes, né? É você fazer um reforço estrutural, se for o caso, é você fazer um reparo na fachada, né? Emboçar, pintar, enfim, disso aí que a gente está falando. Então, eu acredito que 99,9% dessas obras que vão ser licenciadas independem de planta, de projeto. Então, a gente está trabalhando para que isso seja online. Colega. Alô, meu nome é Jorge Batista, eu sou arquiteto, trabalho com vistoria, tá, com perícia. Minha dúvida é o seguinte, eu queria saber o que o município pode, ou vai, pretende, você tem noção de fazer para diminuir, pelo menos diminuir, que seja o número de edificações sejam feitas, pelo menos diminuir, que sejam feitas de forma assim, minimalista, para tentar, vamos dizer, entre aspas, viabilizar o custo da vistoria. Não sei se eu fico claro. Alguém ganha um valor bem inferior ao normal, faça uma vistoria bem, vamos dizer, minimalista, e aí não se tem vistorias adequadas, mas um número grande de vistorias feitas, mas não, de repente, adequadas como pretende a prefeitura. Há alguma coisa que a prefeitura possa, pretende fazer nesse sentido? Não, em princípio não. Na verdade, acho que a gente está voltando na mesma história da definição de conteúdo de vistoria e o quanto que se implicaria em diferença de preço, né? Então, a resposta do conteúdo, ela continua sendo a mesma, né? O que o profissional vai, por onde ele vai passar, qual é o conteúdo mínimo que ele vai ter que trilhar para poder dizer, dar um laudo que aquela edificação se encontra em condições adequadas de estabilidade, de conservação e de segurança, é responsabilidade do profissional. Eu não sei se seria possível os conselhos fazerem isso. A prefeitura com certeza não tem esta pretensão, não, pelo menos não no momento. Eu vou passar a pergunta para o nosso presidente. O carro que eu creio que poderiam fazer. Né? Uma colega aqui, depois eu pedi o doutor João, nosso assessor jurídico, só para esclarecer os pontos. Você quer fazer o esclarecimento agora? Sim. É que o CalBR está elaborando a tabela de honorários, né, que na verdade vai sugerir, né, honorários, claro que não é obrigatória, mas até eu acho que é legal, como é uma demanda que é do Rio de Janeiro inicial, talvez seja legal o Conselho Regional aqui, o Conselho aqui do Rio de Janeiro solicitar que se inclua, né, o laudo técnico para a auto-vistoria nessa tabela. A vistoria que a gente entrega lá e depois a prefeitura faz uma vistoria, não é isso? Não? Não faz? Pensei que fosse aquela coisa de... Não. É uma relação entre particulares, é como eu falei, tá? A prefeitura vai cuidar do cadastro eletrônico. O que é esse cadastro eletrônico? Tá? É onde a prefeitura vai ver quem mandou ou quem não mandou o comunicado. Em cima desse envio ou não é que a gente vai fiscalizar. A gente não vai fiscalizar o conteúdo da obra que foi executada, nem o conteúdo do laudo. A gente vai fiscalizar o envio ou não do comunicado. Tá? Quem vai ter que dizer se a obra foi feita ou não é o responsável pela obra. Eu queria alertar para uma coisa que as pessoas estão muito preocupadas com a estrutura, mas eu acho que a questão elétrica, somente o meu prédio antigo, aquele de 3 andares, 6 apartamentos. Então é uma tomada por ambiente. Eu já vi gente colocar um bando de coisas junto, isso pode acarretar um incêndio, né? Então aí... O nosso vice-presidente quer fazer um comentário sobre a questão da ética. Bom dia a todos, Celso Evaristo. A questão ética, me parece, do síndico fazer a própria auto-vistoria, ela cinge apenas ao valor. Você só não pode fazer gratuitamente porque você estaria concorrendo de forma desleal com os demais colegas. Professor Hélio Brasil. Hélio Brasil, arquiteto. Em primeiro lugar, me parece importante esse dispositivo legal, porque a gente vai conseguir ter um acervo, a partir de determinado momento,
que eu acho que a prefeitura às vezes é carente disso, informações, como aconteceu com esse prédio, que não se sabia como e quando ele foi construído, aquelas hipóteses todas, só confundiam a questão da perícia. Né? Agora, na minha opinião, a prefeitura, ou talvez, quem sabe, o CAL, pudesse dar uma contribuição no sentido de criar um documento que teria o conteúdo mínimo para essa vistoria, uma orientação nesse sentido. Porque, por exemplo, não está mencionado, e eu acho que valeria a pena mencionar, por exemplo, a questão das marquises, que estão, obviamente, incorporadas ao prédio, não é? Mas a gente tem tido acidentes gravíssimos com marquises. É óbvio que um perito, arquiteto ou engenheiro, ia olhar e dizer, a pastilha está caindo e a marquise também está caindo, etc. Essas coisas. Mas eu acho que era importante que o documento tivesse uma listagem mínima para orientar e padronizar, inclusive, facilitando esse trabalho de vistoria, a meu ver. Outra coisa também é que caberia, a meu ver, uma observação nesta vistoria das cercanias, do entorno do prédio. Porque às vezes você tem um prédio que está muito bem, mas ele está situado num local, exatamente você tem uma obra vizinha. Por exemplo, no momento que você faz a vistoria, vale a pena registrar. Ao lado estavam fazendo uma obra em tais circunstâncias que pode ter futuramente um problema, trazer um problema qualquer para o prédio e que a vistoria contemplaria. Com relação ao prazo, realmente me parece que, dado as condições do Rio de Janeiro e a novidade, vamos dizer assim, da lei, embora ela venha, na verdade, regulamentar o que está previsto no Código Civil, essas obrigações todas, eu acho que valeria a pena pensar numa prorrogação desse prazo. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Bom, a respeito do conteúdo, eu volto a falar a mesma coisa que eu já falei, né? Quer dizer, por hora a prefeitura não pretende nisso. A respeito da marquise, eu queria fazer uma colocação. A marquise ela já é legislada por um outro expediente legal, tá? Tem inclusive com prazo diferente do prazo daqueles 5 anos. Né? A gente tem aqui presente o Veronese, que é o responsável pela gerência de vistoria local, vistoria estrutural, que trata há anos desse trabalho. Né? Ela tem uma periodicidade de 3 anos, né, que é diferente disso aqui, e essa legislação ela não anula a legislação existente, nem sobre marquise, nem sobre elevador, que também tem uma fiscalização diferente, nem sobre pânico e segurança, que também tem uma fiscalização e um prazo diferente também. Tá? Elas continuam existindo na forma como... É óbvio que a pessoa que vai fazer o laudo, né, se tiver uma marquise, ele vai passar por examinar a marquise. Mas, por exemplo, eu vou fazer um laudo, né, imagino, né? Se eu tenho lá naquele prédio já feito um exame anterior de marquise, eu posso tomar aquilo ali como, olha, aqui para mim esse aqui já está pacífico, né? Porque está examinado, está aprovado e está no período de validade daquela informação. Tá? Mas deixa eu só complementar aqui com o Veronese, que ele tem uma experiência. Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui junto com os colegas. Eu, por acaso, sou engenheiro, mas queria só dizer o seguinte, que... Todos os engenheiros são muito bem-vindos ao caso. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que não se trata mais de uma questão de engenharia legal, se trata de uma questão de inspeção predial. Vamos começar a mudar essa tônica. E acontece o seguinte, por que a fiscalização sobre marquises, ela começou dessa forma e a prefeitura tem participação nisso, nessa fiscalização mais direta por meio processual? Porque a marquise está sobre o logradouro público. Então a prefeitura é corresponsável, sim. O colega falou muito bem, colocou a coisa de forma clara. Então, nesse tocante a parte estrutural, marquise, que é uma peça que sofre como o Silvio falou, o problema das intempéries, que o Cal colocou muito bem, um daqueles 5 itens. Né? E o que acontece? A ação dessas intempéries, e sendo a marquise uma peça estrutural que sofre ruptura abrupta, assim como o pilar também, quando tem, mas a marquise, mais sobre o logradouro público, ela é fiscalizada pelo decreto 27663 a cada 3 anos. E o que acontece? Eu só queria
colocar o que essa fiscalização vem fazendo. Ao longo dos anos, eu trabalho já há 20 anos na prefeitura, o Silvio já é mais antigo do que eu, e é um expert na parte de legislação, tanto que foi um dos maiores fundamentadores desse decreto que surgiu de regulamentação. O que acontece? Essa situação dessa parte aí da marquise, dessa fiscalização, sempre, a cada 5 anos, a gente, ou menos, presenciava a queda de uma marquise na cidade que tinha, como consequência, uma vítima fatal. Isso é o que eu presenciei ao longo desses anos e comecei a gerenciar a gerência de vistoria estrutural, a antiga comissão de vistoria, que é um departamento especializado, né, nesse assunto, a partir de 2004. E, infelizmente, em 2006, nós tivemos o desabamento de uma marquise em Vila Isabel. E, consequentemente, um ano logo depois, aconteceu em 2007, o de Copacabana. O que ocorreu? Essas marquises, a de Copacabana foi fiscalizada, tinha processo e tudo mais, e houve algum erro, algum vício construtivo. E a de Vila Isabel já tinha intimação, notificação, nós intensificamos esse processo, mas vejam bem, isso não teve o alcance a tempo de surtir um efeito que hoje nós podemos afirmar que nós temos. Então eu queria dizer para vocês que pela primeira vez, depois de 5 anos que eu trabalho lá, nós obtivemos o êxito de, não vou dizer que não vão desabar marquises, né? Houve um caso aí ano passado na Tijuca de uma marquise que era interna, ela não estava em cima do logador, que veio a colapsar. Mas pela primeira vez a gente vê que o resultado é esse. E eu acredito que o sistema apresentado, né, da autovistoria, como é que isso surgiu? Isso surgiu de discussões colocadas pelo prefeito e pelo próprio Pedro Paulo. E existe uma lei chamada Lei de Sitter, que faz uma periodicidade nos primeiros 25 anos, que você, se não tratar essa situação da manutenção predial, você acaba atingindo, aí de forma inversa ao que já foi apresentado aqui no CAL também, a obsolescência dessa construção, a ponto de ela não mais valer a pena você fazer nada nela, entendeu? Ela sai tão caro esse serviço, que você passa então a pensar em demolir aquilo e construir um novo. Quer dizer, uma coisa que a gente tem que estabelecer, como o Silvio falou, começarmos a aprender e a educar. Esse processo é um processo muito longo. Eu entendo que todos os profissionais aqui presentes têm consciência de que essa coisa vai evoluir, né? Isso vai avançar. Agora, como é o comportamento estrutural? Eu posso garantir a vocês que hoje a gente tem um histórico de uma edificação só que tem, vamos dizer, o risco, né? Porque o risco é uma palavra, eu costumo dizer o seguinte: o risco está sempre presente. Agora, o técnico é aquele que sabe identificar qual é o grau de risco de uma coisa. Esse prédio muito dificilmente teria um grau de risco de um desabamento, né? Todos têm consciência fácil disso. Os colegas, todos sendo arquitetos ou não, sabem identificar isso. Então, é só o que eu queria dizer. Eu sou mais voltado para a questão fática, né? Eu gosto muito de apresentar os fatos para chamar a atenção aguçar, né, a visão técnica da coisa. Há poucos anos nós tivemos uma situação de 2 meninas que morreram asfixiadas num banheiro, num prédio na Barra, um prédio no condomínio de Augusto. E o que aconteceu? Foi feita uma modificação na cobertura e um dos prismas de ventilação dos banheiros ficou vedado. Então, o que acontece? Existem situações que nós, técnicos, né, temos dificuldade. Às vezes a gente encontra assim, um problema e fica meio, bom, será que eu devo
comunicar isso? Será que eu não devo comunicar? É lógico que você vai comunicar. Você tem a primeira coisa, quando se falou aqui em ética, eu acho que isso vai além da ética, vai muito mais longe, né? Vai dentro do seu conceito de profissionalismo. E o que eu acho? Eu acho que na constatação desses fatos, não hesitem de forma alguma em discar 199, chama a Defesa Civil, e será tomada toda a providência de forma imediata. Agora, eu quero também alertar os colegas que esse procedimento, o procedimento só deve ser realizado quando você se depara com uma situação que de fato aquilo está dizendo para você que pode acontecer, não é isso? Existem muitas situações que até os próprios técnicos da Defesa Civil se deparam e eles fazem uma interdição e depois a gente constata que não era aquilo, mas vamos dizer assim, se você me perguntar, devia ter feito? Sim, devia ter feito 300 mil vezes mais para evitar uma situação de surpresa, né? Porque a prevenção é isso. Então eu acho que o panorama do que eu descrevi aqui é só um complemento à colocação muito mais técnica, né, que o Silvio está fazendo, que é um expert no assunto. Só complementando uma coisa que o Veronese falou, né? A gente conversa sobre modificação e a gente tem sempre na mente da gente aquela modificação que você vai cortar o pilar, vai cortar a parede, né? Mas vocês imaginem a seguinte situação: tem lá um prédio comercial, aprovado como sala comercial, ocupava ali um escritório de advocacia, tinha lá o proprietário, advogado e a secretária naquela sala. De repente eles venderam essa sala, o cara comprou a sala vizinha e transformaram isso aqui num curso de inglês. Quer dizer, onde 2 pessoas ocupavam aquele espaço, agora tem 48 mesas de alunos com horários definidos, sentando e pesando aquela estrutura. Ninguém mexeu em parede, ninguém cortou pilar, mas no entanto está mexendo na capacidade daquela estrutura suportar aquele peso. Então, por metro quadrado. Então é possível que mais na frente a gente vai começar também a perceber isso. A perceber que isso também é importante. Que é importante você saber o que está sendo armazenado ali. Você está guardando o quê? Você está guardando material inflamável? Olha, então é melhor não guardar aqui. Ou então é melhor você reduzir essa quantidade. Bujão de gás não pode ficar no subsolo, no lugar não ventilado. Então é essa cultura que a gente pretende que vá acontecendo. Essa mudança, essa discussão, a gente vai observar mais coisas, né? A gente ouve falar aí que em outros países, né, você não mexe num prego se não falar com o arquiteto responsável pela obra. Aqui a gente tem uma coisa chamada as-built. As-built é o seguinte: você tem um projeto aprovado, o cara executa uma outra coisa, e no final ele desenha aquilo que foi executado. Né, quando desenha essa coisa, isso é a antítese do projeto, sabe? Então é preciso que isso mude. Vamos seguir aqui, João. Bom, meu nome é João Carlos Torrezão. Eu vou usar 2 capacetes, um como sócio de uma empresa de arquitetura e engenharia e outro como síndico. Vou usar o capacete do síndico, né? E falando primeiro sobre a ética, eu não vejo que seja um caso de ética, acho que é um caso de visão pessoal, como síndico, querer ou não prestar essa autovistoria. No meu prédio já fizemos a autovistoria, né? E algumas coisas nós tivemos que tomar medidas importantes, como fazer a visita em certas instalações, em certas unidades. Uma foi colocada aqui por causa de elétrica. Eu acredito que grande parte dos prédios mais antigos ainda existam até fios de pano. E hoje tem micro-ondas, todo mundo tem ar-condicionado, todo mundo tem toda a tecnologia possível. Então, coube a mim, como síndico, levar o caso a uma assembleia e falar: se você não permitir, eu vou acionar civilmente, porque eu hoje sou acionado civil e criminalmente pela autovistoria. Então, vou repassar isso. O segundo ponto, sobre o que eu gostaria de pedir à Prefeitura, é que nós, com o laudo, pudéssemos arquivar em algum local, tivesse uma aba, fazer um arquivo digital, onde nós pudéssemos estar colocando isso, seja aqui no CAL, ou no CREA, ou na própria Prefeitura, enfim, em algum lugar,
porque nós teríamos a vida dessa auto-vistoria, o que foi feito com as recomendações e as obras futuras que foram feitas para adequação. E como isso nós vamos ter que fazer a cada 5 anos, e voltando ao seu ponto, que vai valorizar o imóvel, eu acho que o futuro comprador vai poder clicar e ver que foi feito, que está exatamente ok a vistoria, a auto-vistoria, cumprindo com a lei. Então esse é o ponto que eu queria colocar aqui sobre, primeiro, o pedido de um lugar para a gente fazer um arquivo digital do laudo e a sua vida, e o segundo, sobre o caso da gente entrar nas unidades, eu vejo que o síndico não pode esquecer que ele hoje vai ser acionado, é o responsável civil e criminalmente. Então isso tem que constar em assembleia. Tá ótimo. A respeito do arquivamento, né? A prefeitura entendeu que não cabia à prefeitura nenhum tipo de arquivamento de documento, por isso então que ela nem recebe o laudo de vistoria. Na verdade a gente está falando aqui, como já disse, de um controle de comunicado, né? Isso é uma obrigação do síndico, no caso do responsável pelo imóvel, e ele que deve, por lei, guardar este arquivo durante 20 anos. É isso. Bom, ele pode transformar isso no arquivo digital e não ser volátil, né? Isso ele que vai ter que concluir de que forma melhor o condomínio. Quer dizer, isso tudo passa pela história da mudança. As pessoas vão ter que se entenderem nessa história, né? Naqueles botõezinhos que eu mostrei lá, se você clicar no síndico responsável pelo imóvel, uma das recomendações que tem lá é essa mesmo. Faça um arquivo das obras realizadas no seu condomínio. Preveja no orçamento, né, futuras intervenções por conta da auto-vistoria, para você começar a colocar isso aí no seu orçamento do condomínio. Isso vai ter que fazer parte, porque ele virou periódico. Então, essas coisas todas vão ter que mudar mesmo. Né? Só pegando uma carona e dizer ao João o seguinte, eu acho que isso é um processo de evolução, não para agora, mas é um desdobramento e um objetivo que a gente tem que perseguir enquanto conselho, por exemplo. Quer dizer, não é possível admitir que a prefeitura do tamanho da cidade do Rio de Janeiro não tenha no licenciamento de obra, não fique arquivado com ela, a prefeitura, além do projeto legal, né, mas o projeto de estrutura, o projeto de instalações. Né, e hoje em dia, exatamente pela questão da facilidade dos acervos digitais, isso se torna rápido, né? Agora, acho que isso é um passo adiante, e acho que esse procedimento e essa questão da própria lei da auto-vistoria, ela pode despertar essa conscientização e a necessidade de se fazer isso. Se a prefeitura vai fazer, se vai conveniar, se vai contratar, é outra história. Mas que é perfeitamente possível, necessário e urgente que o poder público tenha esse acervo, esse controle, essa vida do prédio, é fundamental. O edifício Liberdade da década de 40 até se justifica, quando nós fomos lá procurar nos arquivos, a absoluta ausência de informações técnicas. O que se tinha era uma planta baixa de arquitetura e ali muito mal conservada, inclusive. Então não é possível que esta lógica do licenciamento da década de 40 permaneça até hoje. Nós temos que evoluir, sim. Então, pela ordem, tem um colega lá atrás, depois o colega aqui, a colega... Bom dia. Deixa eu só comentar esse comentário. Eu espero que esse cadastro que está sendo formado aqui, ele no futuro se desdobre num cadastro de controle urbano. É isso que eu tenho na cabeça. Sabe? E o que eu imagino? Mas isso é um pensamento particular meu, tá? Eu imagino que a gente pudesse ter aqui um cadastro que tivesse todas as informações, a gente poderia chegar a isso lá no mínimo, na unidade. Se eu quiser saber alguma coisa daquela unidade, se eu quiser saber quanto o empreiteiro pagou sobre aquilo, se eu quiser saber quanto imposto e ISS foi escolhido naquela obra, todas essas informações que estão espaçadas pela prefeitura em sistemas diversos, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Obra, da Secretaria de Urbanismo, elas possam ser reunidas nesse cadastro aí. Não sei se isso vai acontecer no futuro, mas isso é uma das coisas que eu gostaria que acontecesse. E aí sim, eu entendo que caberia ter, inclusive, este arquivo aí.
e todos os arquivos que você tivesse, até de aprovação do prédio, das plantas hoje que são ainda em papel, que não são digitalizados, que a gente não consegue ainda arquivá-las. Tá? Mas é preciso que a gente evolua nesse caminho mesmo, desse cadastro de controle urbano mesmo. Eu quero saber o que está acontecendo ali, naquela unidade, eu quero saber o que está acontecendo nesta rua, eu quero saber o que está acontecendo nesse bairro, e eu ter a possibilidade de consultar isso e ter lá disponível, né, dessa maneira digital, todas essas informações. Bom dia, meu nome é Alberto Taveira, eu sou arquiteto, sou da Prefeitura cedida ao INEPAC, que é o órgão de patrimônio estadual. Isso é uma questão que eu gostaria de ser vista nessa autovistoria. Você até falou que seria uma das áreas primeiras para serem controladas. Mas é importante porque são prédios geralmente antigos, tem muitos problemas. Mas a questão principal que eu gostaria de ver não é essa. Você falou que a periodicidade será de 5 anos. Digamos que já estejam todos atendidos e se faz uma obra nova no prédio. É necessário fazer um novo laudo? Isso é uma questão importante. A partir dessa legislação, toda obra nova deve ser comunicada ao síndico. O que o síndico vai fazer com esta informação, a gente não sabe, né? Mas eu, se fosse o síndico, né, já estando envolvido nessa autovistoria, eu iria lá consultar a pessoa que fez o laudo e falar assim, olha, a pessoa está querendo fazer essa obra aqui, você acha que isso aqui vai interferir no que for feito? A gente vai ter necessidade de fazer um novo laudo com essa obra? Isso tudo, como eu falei, vai ter que ser construído. Poderia ser pensado. Para a gente não, na verdade a gente tem aquele prazo lá no controle, no cadastro, de 5 anos daquele comunicado. Né? Enquanto não comunicarem um fato novo, é o que vai estar lá vigente. Na questão da ética, achei importante o que o nosso amigo engenheiro falou, de ser separado quem faz o laudo de quem, porventura, faça uma obra necessária. É importante. E gostaria também que tivesse dentro do site ou da aba da autovistoria um controle pelos arquitetos que fizeram os laudos. Porque acho não pouco provável, mas em alguns casos acho difícil que algum síndico comunique esse laudo se ele for um laudo que demande fazer uma obra imediata que ele não possa fazer. É complicado. É uma questão ética do síndico. A possibilidade de comunicação pelo profissional? Não, nesse caso aí já tem a previsão legal. Aqui, infelizmente, a gente está só com uma página congelada, né? Mas se você clicar no decreto, tem um artigo que fala especificamente sobre isso, que o profissional responsável pela elaboração do laudo, ele pode comunicar complementarmente ao responsável pelo imóvel o resultado da vistoria. Certo. Porque ele pode... Principalmente nesse caso onde ele observou que existe a necessidade de obra de reparo, de manutenção. E no caso do síndico nem comunicar esse laudo, já que ele é contra, vamos dizer assim, ao seu edifício. Bom, e por fim, era interessante também que tivesse uma possibilidade de denúncia no site por pessoas que não fossem responsáveis pela edificação. Alguém que passasse ali, não só a defesa civil, mas já que é uma questão voltada para isso, e tem uma coisa específica chamada autovistoria, uma parte nova da prefeitura, que fosse possível alguém que vê aquela impropriedade, aquela coisa, poder denunciar nesse site aí para ter uma fiscalização mais... A denúncia hoje ela já pode ser feita não da autovistoria, né, da obra sem licença, enfim, essa é feita normalmente pelos canais que existem hoje, né? Essa denúncia de... Não, sim, mas eu acho que ele estava falando da possibilidade de enviar o comunicado, não de preencher, né? Pode. A partir do momento que o colega recolher o RRT, você está comunicando ao conselho. O conselho vai ter essa informação que o serviço que o colega recolheu, né, especificamente é um serviço de autovistoria. E a gente está dando um tratamento a essa informação. Então, a partir do momento que o sistema detecta que o colega fez o registro de RRT de autovistoria, isso é cruzado com a prefeitura, para exatamente a gente ter essa segurança. Quer dizer, não está ainda vigente, é o projeto para daqui a pouco.